Revista Justiça. Entrevista. Se você é CLT e tem um empréstimo consignado, olha essa novidade. O trabalhador pode pedir a portabilidade da dívida, ou seja, poderá migrar o débito para algum outro banco que ofereça taxas de juros mais baixas ou até negociar uma taxa melhor com a instituição financeira atual para evitar a migração. Segundo o Ministério do Trabalho, o trabalhador terá que procurar o banco devido à troca não ser feita ainda pela carteira do trabalho digital. No dia 6 de junho poderá ocorrer essa troca de dívida de todos os empréstimos do crédito do trabalhador. Para entender melhor o tema, vamos conversar agora com Natália Guazelli. Ela que é advogada integrante da Comissão de Direito do Trabalho da OAB do Paraná. Doutora Natália, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Revista Justiça. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que impacta diretamente no bolso dos trabalhadores brasileiros, Sérgio. E como é que funciona essa portabilidade, doutora Natália? Essa é uma novidade que iniciou agora no dia 16 de maio, de 2025, última sexta-feira. Então, essa portabilidade, ela permite que o trabalhador troque o banco atual, que ele possui o débito, por outro que ofereça condições melhores, sem uma necessidade de intermediação. O único requisito é que esse novo contrato, ele siga as regras do consignado e ele seja mais vantajoso ao trabalhador, ou seja, ele ofereça taxas de juros menor e que representem uma economia significativa ao final desse contrato. A portabilidade, ela implica na quitação, então, do empréstimo antigo pela atual instituição e a contratação de um novo para a nova instituição. E em quais condições, doutora Natália, o trabalhador ele pode tentar fazer essa renegociação? Ele vai precisar verificar junto com o banco de destino, ou seja, o banco inicialmente contratado, quais são as condições de contrato, quais os juros e qual a totalidade de empréstimo firmado. E aí, então, aderir ao crédito consignado CLT e fazer a solicitação de migração dessa dívida para a nova instituição. A partir da migração, a nova instituição ela vai fazer um novo contrato e comunicar ao empregador para que faça o desconto via folha de pagamento. E como avaliar se as propostas dessa migração são realmente vantajosas, doutora Natália Guazelli? Basicamente, a taxa de juro mais baixa. Por quê? Hoje nós temos uma das taxas de juro mais altas do mundo. E no caso do empréstimo consignado, ele traz uma certa garantia e controle de pagamento para a instituição financeira, o que implica num risco menor de inadimplência. Então, naturalmente, a melhor vantagem, para que o trabalhador avalie se deve ou não fazer a portabilidade implica na questão da taxa de juros. A taxa de juros sendo menor do que o valor que atualmente é pago, pode significar uma vantagem em fazer essa portabilidade. Inclusive, a instituição financeira em que ele mantém o empréstimo consignado, ela, para não perder o seu cliente, ela também pode oferecer uma nova condição de negociação, a fim de evitar a portabilidade para outra instituição financeira. Mas também vem aquela pergunta, doutora Natália, qual o limite do salário esta instituição financeira ela pode descontar do empréstimo? Essa é uma pergunta muito relevante, Sérgio, considerando aí que o risco, de inadimplemento, ele precisa ser considerado pela instituição financeira. Então, o limite não pode ultrapassar 35% da renda mensal líquida do trabalhador, ou seja, o valor que o trabalhador recebe após a dedução, então, de impostos, contribuições e descontos legais. 30% desse valor ele pode ser destinado em empréstimo e 5% para o cartão de crédito consignado. Então, em resumo, as parcelas do consignado CLT não podem ultrapassar o percentual de 35%. 35% então é o limite. Mas e aquela situação? Perdi o emprego ou decidir sair dele? Como é que fica o desconto consignado?
No caso de desligamento, o valor devido, ele pode ser descontado dos valores decorrentes das verbas rescisórias, né, até um limite de 10% do fundo de garantia e 100% da multa rescisória. Então, aqui existe, de certa maneira, uma garantia de recebimento, mesmo quando a pessoa é desligada do seu emprego. No caso dela pedir a demissão, aí é um pouco mais delicado, porque ela não faz jus ao recebimento da multa rescisória, mas tem a possibilidade de desconto até o limite legal de 10% de saldo do FGTS. É muito importante essa informação, mas falando de uma forma geral sobre os empréstimos consignados do CLT, o que a senhora aconselha às pessoas, até como cautela, ao pensar em tomar esse empréstimo? O empréstimo consignado, ele é uma forma de crédito, basicamente, que as parcelas são descontadas na folha de pagamento. Isso significa o quê? A pessoa, quando ela vai contratar um empréstimo, ela precisa levar em consideração todos os seus débitos mensais e colocar esse valor a título de empréstimo dentro do seu orçamento mensal. Infelizmente, no Brasil, nós temos aí uma questão que precisa haver um trabalho de cultura financeira, de estudo financeiro, para que as pessoas se conscientizem, né? Inclusive, quando foi lançado o programa, logo no começo foram 11,3 bilhões de consignados aprovados para mais de 2 milhões de trabalhadores no país. Então, é um número muito grande. A média dos empréstimos, ele fica ali em torno de R$5 mil por contrato e com prestações mensais de R$317 aproximadamente. Então, o trabalhador precisa verificar se dentro do seu orçamento mensal ele vai conseguir efetuar esse pagamento. A intenção dessa linha, né, de crédito que o governo disponibilizou não é estimular as pessoas a fazerem dívidas, pelo contrário, é possibilitar que essas pessoas, então, reorganizem o seu sistema financeiro, aliviem a sua parte financeira de uma maneira que pague menos juros e que haja também lucro, obviamente, para a instituição financeira. E já que estamos falando do empréstimo consignado, a senhora já deu as informações sobre os cuidados na moderação nestes empréstimos consignados. Temos alguns erros recorrentes das pessoas que fazem esta aquisição do empréstimo? Sim, as pessoas acabam tomando um empréstimo que depois lá na frente prejudica o seu orçamento financeiro, né? Nesse caso do consignado, como ele já é descontado diretamente da folha de pagamento, a pessoa infelizmente não vai ter como tornar-se inadimplente, né? Veio a parcela mensal, ela é descontada mensalmente na folha de pagamento e é assegurado o pagamento. Agora, se não há uma programação financeira, esse trabalhador pode ter o seu orçamento mensal totalmente prejudicado. E isso é um erro de planejamento gravíssimo, se a gente considerar que a média de salário brasileira não é uma média muito alta, Sérgio. Exatamente. Vem uma outra dúvida, doutora Natália. O trabalhador faz o empréstimo consignado pelo CLT da empresa que ele está, mas como ele pode ficar sabendo se de fato a empresa está retendo aquele valor e está repassando para o pagamento desse consignado? Ele pode pedir para a instituição financeira os extratos de pagamento, né, o extrato de contrato. Nesse extrato vai ficar indicado como que está a situação do pagamento. E aqui é importantíssimo alertar as empresas que elas não têm a faculdade de reter esse valor. Ou seja, uma vez que o funcionário contratou esse empréstimo consignado, a empresa ela precisa operar num sistema de RH, folha de pagamento atualizado, para repassar aos bancos os valores adequados. Inclusive, Sérgio, no caso da portabilidade, uma vez que a empresa foi notificada pelo domicílio eletrônico trabalhista, ela precisa repassar os valores descontados para a nova instituição financeira. Até pergunto isso porque ficamos sabendo de empresas que fizeram isso, empresas que faliram, que fecharam, que passam por dificuldades, que acabam fazendo o desconto do trabalho, né, do empréstimo consignado da folha do trabalhador, mas não repassou para a empresa financeira, então ela responde também por este ato. Criminalmente até seria ou não? Com
certeza, por apropriação indébita. A empresa não pode, isso vale também, por exemplo, para contribuições previdenciárias, o próprio desconto do FGTS. A empresa, ela não pode fazer o desconto e reter esse valor, ela precisa necessariamente repassar para a instituição ou órgão responsável. Uma vez que o trabalhador observe essa prática por parte da empresa, ele pode avaliar o ingresso de uma medida criminal e, inclusive, uma ação trabalhista, de repente alegando ali uma quebra de contrato por parte do empregador e pedindo uma rescisão indireta. Então, eu sempre alerto as empresas que elas precisam manter um registro, uma organização também no seu RH para que esse tipo de situação não ocorra. Conversamos na Rádio Justiça a respeito do empréstimo consignado. Se você é CLT, temos agora a possibilidade da portabilidade da dívida. No dia 6 de junho, poderá ocorrer a troca da dívida de todos os empréstimos do crédito do trabalhador. Conversamos sobre isso com a doutora Natália Guazelli, advogada integrante da Comissão de Direito do Trabalho do AB do Paraná. Doutora Natália, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Bom dia para a senhora. Sérgio, agradeço e desejo também um ótimo dia ao senhor e aos ouvintes da Revista Justiça.